Uhum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Etienne, sou candidato a diácono permanente pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, cursando o último ano da Escola Diaconal Santo Efrem, e sirvo na paróquia Santa Cruz de Copacabana. Eu estou aqui hoje com o Elias. O Elias é do Seminário São José, também da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e está trabalhando conosco lá na paróquia Santa Cruz de Copacabana. O Elias tem uma trajetória de vida muito interessante. Ele vai nos apresentar hoje essa parte histórica, né? A parte da Santa Cruz mesmo, de como surgiu a festa da exaltação de Santa Cruz, que a gente vai comemorar daqui a pouco, no dia 14 de setembro. E nesse ano de pandemia, a gente elaborou esse tipo de conversa distante, porque o Elias é do interior de São Paulo. Então, Elias, conta para a gente um pouco como que é essa tua trajetória de publicitário a seminarista. Vamos lá. Obrigado, Tiane. De fato, eu cursei um pouco aqui no interior de São Paulo, trabalhei um pouco aqui na diocese, com um grupo de jovens, depois da Crisma, e quando eu conheci Dom Bosco, num curso que eu fui fazer em São Paulo, de espiritualidade pela diocese de São José do Rio Preto, e nesse ano, quando eu conheci os salesianos, eu cursava publicidade e propaganda. O interessante é que Dom Bosco, depois eu fui estudar, ele era muito comunicativo, ele criou as publicações dele, ele tinha também a tipografia salesiana, muito interessante, que ensinava a juventude a fazer tanto trabalho manual, quanto também cópia, os livros, né, de orações e tudo mais. Então tinha uma vertente, além da juventude, comunicação. Quando eu terminei publicidade e propaganda, eu pedi um ingresso depois de 2 anos de acompanhamento com os salesianos. E depois teve um período que eu parei o meu caminho vocacional com eles, vim cuidar da minha mãe, aqui no interior de São Paulo, aqui em Votuporanga, retornei para casa e depois fui trabalhar em São Paulo, numa agência de publicidade e propaganda, para exercer um pouco mais da minha profissão, né? Eu tinha estudado para isso, só que não deu muito certo, fui acabar trabalhando no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Um dia interessante, Etienne, que eu fui confessar com o capelão, e o capelão, vendo que eu estudava, gostava de santo, falou assim, vem trabalhar comigo. Ele sabia que eu gostava de trabalho, na época era o Orkut, e eu sempre curti esse negócio de estudo, né, de trabalho, pesquisa, e lá eu fui efetivado, trabalhei um bom tempo, quase 2 anos, né, e de lá um padre jesuíta que me acompanhava, falou assim, Elias, você nunca pensou em estudar fora do Brasil, algo assim? Eu falei, olha, padre, pensar eu já pensei, mas e dinheiro, né? Como que fica essa questão do intercâmbio? Eu já tinha mais de 30, não, quase beirando os 30 anos. Então era meio complicado. Foi quando eu consegui uma bolsa de estudo na Gregoriana, com 2 padres jesuítas, um português e um paulista que estava lá, padre César, e o padre Nuno, que era da Gregoriana, e acabei mudando a minha vida radical, fui morar em Roma, estudei 1 ano e meio história, quase 1 ano e meio, história da Igreja e Bens Culturais, e no meu retorno da faculdade acabei parando no Rio de Janeiro, que tinha um diretor espiritual que falava, olha, eu acho que você ainda tem vocação, conversa com os padres, e Dom Orani foi meu bispo aqui em São José do Rio Preto e acabou me acolhendo no Rio de Janeiro para fazer esse percurso. Não fiz propedêutico no Rio de Janeiro, né, porque eu já tinha feito o propedêutico nos Salesianos, mas eu morei numa paróquia durante 1 ano para aprender, conhecer a arquidiocese, os trabalhos. E todo mês eu ia ao seminário conversar com o diretor espiritual e os padres, né, fazer esse acompanhamento mais próximo. E hoje me encontro na teologia, graças a Deus. Trabalho com arte sacra, não sou artista, não canto, não desenho,
mas eu trabalho mais especificamente na questão da documentação, da pesquisa, de ir atrás das fontes. Esse é mais meu trabalho, assim, enquanto historiador da arte religiosa. E faço parte hoje da comissão, né, de patrimônio. Esse é um trabalho que a gente estava conversando ainda há pouco, muito importante. Fala um pouco para a gente em que consiste essa comissão. Foi criada agora há pouco tempo também, né? Vai fazer, eu acho que 2 anos, quase isso. A comissão do patrimônio religioso da Arquidiocese, de modo geral, ela contribui no zelo e ajudar também os padres que têm as igrejas históricas, essa questão do diálogo com o IFAM, com as entidades que regulamentam e que organizam os patrimônios tombados. Também ajuda os padres na questão da normatização das igrejas, como colocar corrimão, a verificação do bombeiro, que é importante, né? Ter esse documento do bombeiro, a questão das saídas, todo esse cuidado com o zelo do patrimônio mesmo da igreja, que são as igrejas, as capelas, de um modo geral assim, mas também de ajudar a orientar o povo a zelar e tomar gosto pelo patrimônio religioso. Isso é muito importante. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que demora um pouco para... Porque não é um trabalho muito visto, né? Porque nós trabalhamos muito nos bastidores. Quando tem uma intervenção, por exemplo, quando uma igreja está sofrendo, por exemplo, com uma igreja histórica tombada, está tendo infiltração, está chovendo muito. Aí vem uma notificação que o teto pode vir abaixo. Porque quando uma igreja é tombada, o padre ou quem faz essa administração dessa igreja não pode fazer qualquer coisa ao bel prazer. Tem que ir lá, tem que buscar documentação, tem que ver se pode ou não pode, tem que chamar um arquiteto, tem que chamar o patrimônio, porque se acontecer qualquer coisa de ruim com as pessoas dessa igreja ou com o próprio patrimônio, nós respondemos na justiça com isso. Então, a comissão serve também para divulgar os trabalhos, promover encontros. Tem esse trabalho mais, digamos assim, de preservar e zelar pelo patrimônio, tanto edificado com as igrejas quanto os bens. Bancos, os paramentos antigos, documentos e tudo mais. E como a gente estava falando, isso tudo é uma forma de catequese. Aquilo que é o patrimônio é catequético também. E aí, então, vamos entrando no tema da nossa conversa, que a gente quer falar sobre essa história da exaltação da Santa Cruz, né? Você tem uma apresentação aí que você vai fazer, né? Então, eu acho que você podia compartilhar a sua tela, talvez. Sim, vou fazer isso. É interessante que esse ano eu fui trabalhar na pastoral aí na paróquia Santa Cruz de Copacabana. Devido à pandemia, eu não pude ficar nem... Fiquei, eu acho que um final de semana. Depois eu tive que me ausentar e vir para o interior. E conversando com o Padre Henrico, surgiu essa iniciativa, essa ideia de apresentar de uma forma prática e um pouco sobre a arte dessa devoção a Santa Cruz. Que todo mundo conhece um pouco da história. Claro que deveríamos ir lá estudar em Jerusalém, na Terra Santa e tudo mais. Mas de uma forma bem breve, pode ajudar, como você falou. As imagens podem ajudar na catequese, né? Até para fixar. Se as pessoas fixarem como surgiu a festa, né? E como que hoje ela é importante para a gente, isso é de uma grande valia. Então foi nessa ideia que eu falei com o Padre Henrico e entrei em contato depois contigo, conversamos e surgiu essa ideia de estar aqui hoje gravando, apresentando sobre essa festa. Posso partilhar? Pode, na verdade eu já estou vendo, ainda não estou vendo Apresentação. a apresentação propriamente dita. Sim. Pronto. Conseguiu? Então, a festa da exaltação da Santa Cruz. Aí eu coloquei aqui embaixo, dia 14 de setembro,
E como está lá em latim, né? Exaltio Santa Crucis, em latim, como que é essa festa encontrada. Engraçado, Etienne, quando eu estudei em Roma, às vezes eu fazia o processo, a peregrinação entre Santa Maria Maior e São João de Latrão, fica a igreja, né? A Basílica de Santa Cruz. De vez ou Santa Croce, né? Como eles falam lá. Lá. Então, de vez em quando eu ia lá rezar um pouco, diante da cruz, das relíquias da Santa Cruz, da paixão de Nosso Senhor. E era muito importante para fortalecer a fé, de reaviver algumas coisas que a gente só encontra nos livros ou documentários. Estar lá, além de poder passar por onde os grandes santos passaram por Roma, isso era muito bom, de poder estar diante das relíquias e venerar. Então, para mim, é de uma grande emoção, um grande carinho falar sobre a festa. Aqui eu trago um pouco da festa, que no dia 14 de setembro, na próxima semana, a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. A data lembra da dedicação das basílicas sobre a Góbata e o sepulcro, lá em Jerusalém, onde o Cristo ressuscitou. Lá, por exemplo, tem a questão da paixão, morte e ressurreição. Então, lá tem as basílicas que Constantino construiu a pedido de sua mãe Santa Helena, digamos assim. E vale lembrar também que nessa questão das basílicas, na Roma antiga, no cristianismo antigo, eles celebravam nas casas, nas catacumbas, segundo alguns relatos. Não tinha essa questão da basílica, da igreja, como nós temos hoje, essa dimensão. A partir, como eu coloco aqui, do Edito de Milão, que Constantino permite que os cristãos pudessem celebrar de uma forma mais tranquila, porque até lá, até essa data, 313, os cristãos eram perseguidos. Se você professava a fé, você ia para os circos, eles chamavam. Lá você era devorado por leões, você sofria flagelo. Então era um ato mesmo de martírio, de profissão de fé mesmo. E a partir disso, Constantino, depois tem uma pequena, eu coloquei no fundo, lá no final, uma frase dele. Quando ele tem uma suposta conversão que falam, que ele fala sobre esse sinal vencerá, que é a cruz, ele começa a construção das grandes basílicas que nós dizemos lá em Roma, são as basílicas constantinianas, como está aqui, que são 4, na verdade, lá. São João de Latrão, Santa Maria Maior, São Pedro, no Vaticano, e São Paulo, fora dos muros. Então, depois nós temos 3 basílicas menores, lá em Roma, que é uma dos diáconos, que a gente fala que é o padroeiro dos diáconos, Santo, me ajuda a lembrar, que é tanto santo. São Lourenço. São Lourenço, São Sebastião e Santa Cruz. São essas 7 basílicas, né, que São Felipe Neri fazia esse percurso. Então, eu falei do Edito de Milão, que foi em 313, e também depois eu falo sobre Heráclio, que Constantino, quando recebe esse sinal da cruz, ele vence, e a partir disso a igreja, né, o cristianismo se expande com Constantino pelo Império Romano. E tem a questão também, eu coloquei uma citação bíblica, para lembrar a questão da cruz. Porque é somente um momento que nós lembramos da cruz, que é na festa, ou eu falo que é festa, né, que é a grande festa, que é da Páscoa, mas na Semana Santa nós lembramos, na sexta-feira da Paixão, a questão da cruz. Lá nós adoramos, beijamos a cruz. Mas depois nós temos a festa da Santa Cruz, onde podemos venerar. Então tem essa grande diferença, Etienne. Eu estava lendo que todo mundo fala, é a mesma cruz. Tudo bem, pode ser a mesma cruz. Mas lá tem uma conotação diferente do que a festa da exaltação da Santa Cruz. A paixão tem uma liturgia e a exaltação da cruz tem outra liturgia, uma outra festa, onde nós somos chamados a venerar as relíquias da Santa Cruz, onde Nosso Senhor morreu. E nos serve também de exemplo para tomarmos a nossa cruz e seguir nosso caminho.
E aqui São Paulo fala, nós pregamos a Cristo crucificado, que é para os judeus, na verdade, uma pedra de tropeço, e para os gentios, uma astúcia. Mas para os que são chamados, tanto judeu como gregos, Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Aqui está em 1 Coríntios 1, 23, 24. Porque, engraçado, Etienne, que vendo essa questão da cruz, eu pensava na minha monografia falar sobre a beleza da cruz. Porque quando se olha a cruz no Calvário, é motivo de escândalo ver Cristo sendo crucificado. Aquele que se dizia para eles, né, o rei dos judeus. Mas tem uma beleza tão linda, tão teológica e estética, digamos assim, que me fez saltar os olhos e falar, eu vou falar sobre a beleza da cruz na minha monografia da teologia. Porque pouco se fala. Se você quiser falar, pode falar. É uma coisa extraordinária, porque essa coisa de ser o escândalo para os judeus, né, e loucura para os gentios, a gente carrega isso conosco. Não é um negócio tão fora de propósito, se a gente pensar. Mas é o significado da morte e da própria vida em consequência disso ganha uma dimensão nova por causa dessa cruz e ressurreição. É por causa disso o valor do sofrimento humano passa a ter um outro peso, uma outra dimensão, na medida que participa dessa mesma cruz. Quando a gente afasta a cruz dessa vida, a gente, na verdade, remete Cristo a uma ideia, a um fato, de repente, doutrinário. Mas como o Papa tem martelado tanto, não é isso, é um encontro com uma presença. E esse encontro com uma presença carrega uma humanidade. Por isso é capaz de satisfazer o meu coração, que é sedento de significado. E o significado, Elias, tem que acontecer em todos os aspectos da minha vida, não num pedacinho, mas em tudo, inclusive e principalmente naqueles momentos mais dramáticos, né? E agora você falando, realmente, se você desassocia o Cristo da cruz, ele se torna talvez um personagem bíblico, histórico para muita gente, uma ideia, um conceito, mas ao olhar a cruz, como nessa figura nós estamos vendo, uma bela figura, nós temos Deus Pai, o Espírito Santo e a Trindade, e todos aqueles olhando, significa olhar a nossa redenção também. Olhar que temos que tomar a nossa cruz, que não é fácil, cada um tem a sua, cada um tem o seu drama familiar, seu drama da vida, mas com ele é possível. Aí, estudando um pouco de arte, né, muita gente tem essa questão de tirar o crucificado da igreja e colocar o ressuscitado, ou não ter, porque as pessoas uma violência, como você está falando. Hoje se discute muito essa questão, né? O choque de deixar o Cristo crucificado, né, nas igrejas modernas ou tirá-lo. Não, tem que deixar, porque não existe, eu posso dizer, cruz sem Cristo, digamos assim. Nunca vi essa dissociação. Então, eles estão ligados intimamente. E é muito bonito a pessoa e a criança entender, não como uma violência, aquele ato dele estar na cruz, mas como um amor, uma doação, como você falou. Então, hoje nós estamos carentes dessa beleza, estamos carentes desse sentimento. Por isso que, às vezes, é muito escândalo ainda hoje, viu, Tiana? É engraçado. O Papa Francisco, logo depois da sua posse, em 2013, em março, ele fez uma homilia dizendo exatamente isso. Que o cristão, sem carregar a cruz, sem ter a cruz como a própria referência, ele não pode ser, ele é mundano, ele pode ser qualquer coisa. Ele diz, podemos ser papa, bispos, leigos, mas não somos cristãos, somos mundanos. Ele usa essa expressão nessa homilia. E ele diz que gostaria que todos nós caminhássemos tendo em vista sempre a cruz do Senhor.
É realmente uma coisa extraordinária, mas você tem toda a razão. A gente, nos dias de hoje, é levado a fazer de conta que esse aspecto não existe. A gente faz de conta que o sofrimento pode ser superado com um remédio ou com uma sucessão, um sucesso na profissão, ou sei lá com quantas outras formas que a gente tem de subterfúgio. Só que, nota, nenhuma delas corresponde ao desejo do coração, como a samaritana que pede, né? Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. A gente esconde as coisas. E a coisa mais gritante que a gente tem é o limite da morte. O limite da morte nos obriga a ter uma visão da própria vida. O limite da morte nossa e daqueles que nos cercam é um choque, porque obriga a gente a dar o sentido dessa própria vida. A pandemia, quantas pessoas assim tiveram que ficar isoladas e pela falta de, vamos dizer, de atividades diversas, foram obrigadas a se confrontar consigo mesmo. Também esse tipo de manifestação, mas é a própria carnalidade. E essa carnalidade é longe de ser alguma coisa que nos limita, que nos coloca para baixo, mas antes nos resgata a esse abraço amoroso do Senhor, né? Que como você, por exemplo, que passa por uma história de lá do interior, né? Até Roma e acabando por parar aqui, aonde está essa situação, essa grande providência? Como a gente vai negar isso? É tudo um acaso, é tudo uma circunstância aleatória? Mas, sim, a conversa é sua e eu estou falando demais. Vai lá. Não, mas interessante, porque você está falando, nada é esforço nosso. Se você você tem essa mentalidade de achar que é somente o seu esforço, que você pode superar tudo isso, no final você vai se enganar, vai ficar frustrado por causa disso. Isso que a gente estava conversando, né? Então, achar que sem a cruz sem ele, que você vai achar que vai conseguir superar tudo, você pode até achar, mas você vai ver que chega um momento, um limite, que é você e ele. E depois é somente ele, é por ele. Como você está falando, o meu estar no Rio de Janeiro é por ele. É graça, não é coincidência. Engraçado você estar falando, é motivo de escândalo, porque alguns, embora o nosso país seja laico, considerado laico, crucifixos expostos em instituições públicas causam, né, que eu falo, um desconforto a algumas pessoas, porque elas não estão acostumadas a ter esse olhar misericordioso, né, como eu estava falando, esse olhar que abraça de Cristo. Não é uma violência, mas um ato de amor. É só a gente ler o Evangelho de João, a narrativa da paixão, e ver que aquele que espetou Cristo do lado, a água e o sangue que cai sobre ele, e ele dá testemunho até hoje disso. E hoje nós vivemos, né, esse testemunho. Mas seguindo em frente, e aqui nós temos uma grande personagem, uma mulher valiosa quanto à história da igreja, a mãe de Constantino, Santa Helena. Ela morava em Roma com ele e ela vai fazer peregrinação. Vale lembrar, Etienne, que nesse momento depois de Cristo, as pessoas elas faziam as grandes peregrinações até Jerusalém para viver ou vivenciar onde Cristo morreu, onde Cristo passou. E uma dessas peregrinações, como aqui em 326, Santa Helena vai a Jerusalém fazer uma grande peregrinação e lá ela encontra as relíquias da Santa Cruz. E depois ela traz para Roma as relíquias. O filho dela era o imperador, lá ele constrói as basílicas, e em Roma ele também constrói. Ela cede, ela morava ali próximo a São João de Latrão, entre São João de Latrão e Santa Maria Maior. Ela tinha a casa dela, né, a mãe do grande imperador, e ela cede um pedaço da sua casa para fazer uma capela, a princípio, e depois a igreja da Santa Cruz.
aonde as pessoas vão lá fazer seus atos de veneração a Santa Cruz, as relíquias. Então, aqui conta um pouco, né, sobre a questão dessa devoção, como começou. Você pode depois ter acesso a esse material. Aqui está a Basílica da Santa Cruz de Jerusalém. Por que Jerusalém? Da onde Santa Helena veio com as relíquias. Então, aqui é uma gravura antiga, que eles falam Santa Croce em Jerusalém, que é uma basílica menor, conforme eu expliquei. Existem as 4 maiores de Roma, depois as 3 menores. Claro que hoje existem outras, mas nessa época haviam somente essas 4, mais essa que é menor. E é muito bonita de se ver como que as pessoas iam também por ato de veneração. Essa é a fachada principal hoje. Então, ela está situada em Roma, na Itália, Basílica Constantiniana, que vem de Constantino, ele que pediu para construir, como as basílicas aqui de São Pedro, que é fora dos muros também de Roma, mas situada no Vaticano, que o Vaticano era uma colina, era um lugar de colinas, então ficavam lá, onde estão os restos mortais de São Pedro, Santa Maria Maior, mãe de todas as basílicas marianas, São Paulo, extramuros ou fora dos muros, onde estão os restos mortais de São Paulo, e a Basílica de São João de Latrão, aonde está a cátedra do Bispo de Roma. Todo mundo acha, Tiane, que a cátedra do Bispo de Roma está no Vaticano. Na verdade, o Vaticano é onde o Papa mora, exerce, né, a questão do papado. Mas enquanto Bispo de Roma, eu acho que já tivemos outras lives, outros padres explicando isso. Ele, como Bispo de Roma, ele vai até São João de Latrão, onde está a sede dele quanto Bispo de Roma, né, como patriarca. Ela foi consagrada à Igreja de Santa Cruz de Jerusalém em 325, também depois do Edito de Milão, que os cristãos começaram a ter essa devoção, começaram a poder venerar os seus santos e as relíquias. Era a casa de Santa Helena, conforme eu já expliquei, e a fachada é barroca, quando houve a fase barroca. Devemos entender o seguinte: no Brasil, quando vai mudar uma época para outra, um estilo do outro, a tendência é destruir o que tem para construir algo novo, para que aquele que está lá possa colocar a plaquinha e falar: olha, eu que fiz. A Europa tem um costume, uma tradição de manter o que tem e pode atualizar, pode fazer, mas mantém aquilo que tem. Então, nós tivemos a Roma imperial, a Roma dos pagãos, né, dos templos, né, dos pagãos, né, dos deuses, a Roma imperial. Depois nós tivemos a Roma renascentista, dos grandes mestres, arquitetos, né, do Renascimento, a Roma barroca, e hoje nós temos a Roma moderna, digamos assim. Então, essa Roma barroca, um dos grandes personagens e arquitetos foi Bernini, que o Papa pediu para ele urbanizar, digamos assim, trazer um pouco do barroco para Roma. Isso pós-Concílio de Trento, digamos assim. Nós estamos bem ali entre o Lutero, o início dos jesuítas, uma Roma mais assim barroca, digamos assim. Aqui é dentro da igreja, não vou ler tudo isso, depois vocês podem ler. Quem quiser o material depois eu vou deixar à disposição da secretária lá da paróquia, para ela ver. Então aqui fala um pouco da igreja, como que ela foi construída, a decoração, como nós podemos ver que nós temos o baldaquino, encimado com uma arte barroca, tem a cruz, nós temos a abside, que é pintada, toda bonita, que conta, narra. Eu conversava com a Etienne sobre essa questão da pintura, né? Da arte sacra ajudar como um evangelho, é o evangelho ilustrado, porque ali conta a história de Santa Helena, do povo que vai fazer peregrinação em Jerusalém, e ela traz essas relíquias para Roma. Porque vale lembrar que quando os cristãos eram perseguidos, eles eram enterrados nas catacumbas. Então, muitos cristãos naquela época viraram santos, porque doaram a sua vida em nome do reino dos céus.
não negaram a fé. Eles eram enterrados lá. Teve um momento em Roma que começou a saquear os ossos, os restos mortais dos santos e começar a vender. Então, o que aconteceu? Então, depois que Constantino falou, não, para de perseguir os cristãos, então houve, de fato, essa questão da veneração das relíquias. Então, para cada santo, para cada mártir, é construída uma capela, uma ermida ou uma basílica, né? E ali são depositadas as relíquias. E assim também a Santa Cruz. Santa Helena traz as relíquias e na igreja de Santa Cruz ali é depositado algumas relíquias da paixão de Nosso Senhor. Então, se tiver alguma pergunta, pode fazer, Tiane. Tranquilo. Aqui eu falo. Aqui nós temos a figura de Santa Helena. Ela é a mãe do imperador, por isso que ela tem... como posso dizer? O pai de Constantino também era imperador, então por isso que ela tem a coroa. E ela está abraçada à cruz. Então, sempre a figura de Santa Helena vai estar associada à cruz, porque é ela que traz, resgata essa questão da veneração à Santa Cruz. Aqui do lado nós temos uma figura, do outro lado, uma figura dos primórdios da da veneração à Santa Cruz, né? Lá para o lado oriental dos ortodoxos, nossos irmãos ortodoxos. E ao centro, Tiane, nós temos lá na igreja de Santa Cruz, ia falar dos militares, eu estou pensando muito no Rio de Janeiro, da Santa Cruz de Jerusalém. Aqui nós temos as relíquias da Santa Cruz, que estão lá guardadas. E aqui são as referências que eu deixo, né, da onde eu pesquisei e tudo mais. Mas voltando aqui, e assim eu termino a minha apresentação. Engraçado, Tiane, quando você fala da veneração à Santa Cruz, nós temos, lá conta, se você jogar no Google ou entrar na história da igreja, lá conta o que tem, que Santa Helena trouxe. Alguns pedaços da coroa de espinho, os pregos, alguns instrumentos do suplício de Nosso Senhor. Algumas pessoas me perguntam, mas é de verdade mesmo? Olha, não é um dogma, né? Nenhum papa escreveu essa questão, se eu estou enganado, como outras coisas. Mas é um ato de fé. Se você tem a liberdade de acreditar ou não. Mas se você vai até a igreja, por exemplo, e você vai a Roma, com um olhar mais de peregrino, não turístico, se você vai lá como um peregrino mesmo, ir até Roma, visitar os lugares santos, participar das 7 basílicas, e ao chegar você fazer seu ato de veneração a Santa Cruz, é válido, porque você tem que olhar com os olhos da fé, não o olhar historiador ou o olhar comercial. Porque muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas duvido, tem mais de 2000 anos. Aí vai ter que fazer, aí falar, tem que fazer aquele teste do carbono 14 para ver se é o sangue mesmo de Cristo ou não. Mas se você levar para muito lado da ciência, você esvazia essa beleza que a gente está falando, né? Sim. Você deixa de contemplar. Não que as coisas sejam contrárias umas às outras, mas o fato de você poder encontrar isso hoje é também essa carnalidade do Senhor. Porque o Senhor morre na cruz, ressuscita, mas permanece através dessa comunidade dos que têm fé e que nós chamamos de igreja. Então, é esse encontro que me permite hoje encontrar o rosto bom do mistério que se manifesta. E, ao mesmo tempo, é um mistério que é bom, porque ele passa pela cruz, como nós temos o nosso dia a dia, os pequenos sofrimentos, a nossa vida toda, porque a gente não é um ponto, né? A gente se constrói ao longo da vida inteira. E isso tudo tem um significado, não é alguma coisa fora disso. Então, a veneração da Santa Cruz me obriga
a me colocar diante dessa minha finitude, dessa minha limitação, e, ao mesmo tempo, me escancara a possibilidade de uma positividade do real. Quer dizer, a realidade, assim como ela é, com toda essa sua crueza, é algo de bom para mim. E me abre, então, ao outro. Eu me abro àquele outro que, como o Senhor carregou a cruz, está lá. Ela me tira do indiferentismo. Eu não posso mais ser indiferente ao meu irmão que está na rua, que está abandonado, que está numa situação difícil. Olhar essa cruz, ter a possibilidade de, como você disse, olhar com os olhos da fé, isso abre uma perspectiva de mudança na vida, uma mudança e uma conversão. Ou seja, é o início de uma possibilidade de felicidade. É o encontro desse paraíso ainda aqui na nossa vida. Sim. E aí, Elias, eu te agradeço muitíssimo, porque a gente fez aqui um percurso que nos ajudou a entender a história, porque a gente não vive fora de uma história, todos nós nascemos e existimos dentro de uma história, você contou a sua história e cada um de nós tem a nossa história, e essa nossa história tem um fim que é positivo, é o fim que é o resgate daquilo que nós somos. Então, nós acabamos esse nosso encontro aqui, só te agradeço muito por isso. Convido a todo mundo que passar por Copacabana, que visite a nossa paróquia, né? Agora, dia 14 de setembro, estamos na pandemia, então aqueles que não estão em grupo de risco, nós temos todos os cuidados, máscara, álcool gel, mas a gente, dia 14, vai celebrar a exaltação da Santa Cruz, né? Você Na poderia rua falar Siqueira isso? Campos, 143, no terceiro piso. A nossa paróquia é uma paróquia interessante, porque ela fica dentro de um shopping. E é também um milagre que a gente esteja lá e um milagre que a gente esteja aqui. Muito obrigado, Elias. E fazendo, antes de acabar, fazendo um paralelo agora, se você olhar a cruz em Jerusalém, ela ficava em cima também, né, no Calvário. E a igreja de Santa Cruz também fica em cima, né? Então vale a pena ir lá visitar, passar um momento lá. Quem tiver Copacabana não tem só praia, não, né? Temos fé também, isso é importante. Então eu agradeço e fica aqui também para quem um dia for a Roma, puder passar pela igreja da Santa Cruz de Jerusalém e ali rezar diante da cruz e pedir o auxílio de Nosso Senhor. Eu acho que vale a pena. Não ficar procurando os porquês, como a gente estava falando da beleza. Diante da beleza, a gente se cala e contempla e agradece, só isso. Então, muito obrigado. Mande meu abraço ao Padre Henrico aí e nos vemos uma outra oportunidade, se Deus quiser. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, Elias. Deixa eu ver.